Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado residente, Dr. António Cunha, deputado da Assembleia da República e eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, o PSD. Doutor, é um prazer novamente estar aqui consigo em mais uma edição do Democracia em Debate. O doutor hoje traz-nos aqui alguns tópicos que têm estado na ordem do dia. Poderíamos começar, e aliás, um dos tópicos que vamos abordar já de partida, de alguma forma já foi escapuizado na última edição do Democracia em Debate e tem a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência, que está em consulta pública e que termina precisamente hoje. O doutor na semana passada já falou este tópico, mas hoje traz-nos aqui uma declaração do Primeiro-Ministro que eu gostaria que o doutor a comentasse para os nossos telespectadores. Uma declaração feita pelo Primeiro-Ministro em que ele afirma que a recuperação e compromisso do país, portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, a recuperação é um compromisso do país e todos temos uma participação. Doutor, quer comentar esta declaração? Olá, Miguel, boa noite para si e para quem nos acompanha aí em estúdio e também, obviamente, cumprimentar os nossos telespectadores e que nos vão acompanhando via Facebook. Sim, efetivamente, já a semana passada, como disse e bem, abordamos este tema do Plano de Recuperação e de Resiliência, mas eu não estava a pensar em voltar a abordar aqui o tema, pelo menos tão rapidamente e num tão curto espaço de tempo. Mas, de facto, a semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, veio fazer uma afirmação, ainda por cima, no Twitter, que diz que a recuperação é compromisso do país e todos temos uma participação. Ora bem, ele considera que é fundamental que haja um consenso sobre este PRR, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto, pede a todos os setores que se envolvam num processo de consulta pública do documento. Ora, o Primeiro-Ministro pede consensos, mas vamos aqui a factos. Ou seja, foi apresentado um primeiro draft, ou seja, o primeiro rascunho deste PRR a 15 de outubro de 2020. Pelo Governo, obviamente. Depois, o Governo só em meados de fevereiro é que apresenta o documento para discussão pública. Tivemos apenas 15 dias para que os portugueses dessem os seus contributos. Mas o Governo foi obrigado por Bruxelas a realizar esta discussão pública. Mas repare, o que é que vai sair daqui desta discussão pública? Se calhar pouco ou nada. Porque, repare, basta ver que o PSD apresentou no dia 5 de outubro de 2020 o seu programa estratégico e dos fundos europeus como um contributo de excelência para este plano. E tinha visão estratégica para Portugal, não só de médio prazo, mas também de longo prazo. Tinha e tem reformas estruturais tão essenciais para o país. Tinha a gestão, o controle e a governança desses fundos. Mas o Governo não incorporou nenhuma das propostas e medidas que o PSD propõe, nem de outras origens, pelo menos, que se segue. Agora, vemos um Primeiro-Ministro, através do Twitter, como eu disse há pouco, dizer que é fundamental que haja um consenso sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, mas repara uma coisa, esta declaração não passa de pura hipocrisia política. Portanto, esta vontade de António Costa de procurar consensos para este plano, quer dizer, não passa disso mesmo, cinismo político, hipocrisia, nada mais. Portanto, ainda para mais quando este plano mais não passa de uma forma engenhosa de pagar as despesas correntes do Estado e de recuperar investimentos públicos que os cortes e as cativações de Mário Centeno e agora de João Leão foram travando nos últimos 5 anos. E como eu disse a semana passada, isso veio-se a confirmar, o Governo fica para si, para o Estado, com uma maquinha e deixa apenas às empresas os tais 33% deste PRR, o que é pouco dinheiro para as nossas empresas. Mas, no entanto, o Estado vai lá buscar 66%. Portanto, isto é uma coisa brutal. Deixe-me pegar este tópico, e uma vez que ele está na ordem do dia, o Plano de Recuperação e Resiliência, até porque ele tem sido, começa a ser agora escapuizado e há CIMs, há comunidades intermunicipais que já se vieram manifestar, até a Associação Municipal de Municípios, mas eu gostaria de pegar na questão das comunidades intermunicipais que já vieram ao público manifestar-se relativamente a este Plano de Recuperação e Resiliência.
Há algumas CIMs que dizem que isto não passa de... portanto, não passa de um atentado, que não, portanto, o plano não tem vertido investimentos que são fundamentais para o interior do país. O doutor partilha desta preocupação que já foi veiculada e tornada pública por parte de várias comunidades intermunicipais? Partilho porque efetivamente é assim mesmo. Eu recordo aqui o seguinte: lembram-se que o primeiro, portanto, o governo apresenta o seu primeiro rascunho deste PRR em 15 de outubro, mas digamos que a orientação estratégica tinha aparecido já em junho ou julho do ano passado, quando, se não estou em erro, também António Costa, o amigo do primeiro-ministro António Costa, apresentou um plano estratégico para o país. E, de facto, nesse primeiro plano apresentado em junho, realmente apresenta lá a coesão territorial e o interior e o desenvolvimento do interior do país como uma peça fundamental para a nossa coesão territorial. E o que nós vemos neste PRR, que está em discussão pública até hoje, portanto, até 1 de março, de facto, o interior foi completamente escondido e esquecido. Portanto, é natural que os conselhos intermunicipais, não é? E as próprias CIMs se vejam a sua ânsia, vejam os seus territórios serem postos de lado e sem investimentos estruturais, sem uma visão estratégica, portanto, e mais, há aqui uma falta de justiça territorial enorme. O que nós vemos é um PRR centrado nas áreas metropolitanas e pouco mais. É Lisboa, Porto e, eventualmente, Coimbra, Braga. Mas, de resto, o nosso interior é completamente esquecido. Isto é impressionante. Para disfarçarem, fazem aqui uma estrada ou outra, não é? Mas investimento que traga resultados no médio e longo prazo para o país, para o interior do país. E, doutor, deixe-me pegar na sua deixa para lhe perguntar isto. Numa altura em que o país, o ano passado, foi assoberbado por uma pandemia que continua a ter consequências este ano, consequências do ponto de vista económico e social até, era expectável que este plano de recuperação e resiliência de alguma forma pudesse integrar e ver plasmado alguns investimentos que achamos no interior, os autarcas e os vários atores e agentes políticos reclamam para os seus conselhos? O que nós temos que ter em conta é que, é assim, este plano de recuperação e resiliência, ele tem como objetivo, e promete uma recuperação rápida da economia e também a preparação do país para enfrentar futuras crises sanitárias e económicas. Mas, de facto, o que é que acontece? Acontece é que, eventualmente, isso não se vislumbra nesse PRR. Portanto, pelo menos naquilo que está em discussão pública, e vamos ver que contributos é que vão ser acrescentados àquilo que já é conhecido, não é? Mas, de facto, o interior do país, a grande maioria dos concelhos deste país, vai ver, digamos, a banda passar e o que é que vai ficar. Ou seja, o que os nossos autarcas se questionam é isto. Nós vamos estar assim tão diferentes em 2030? É esta a visão que o PRR aponta para um país igual em 2030? Porque repara uma coisa, vemos grandes investimentos, mas onde? No Estado. 66% das verbas vão para o Estado. O Estado, e quando estou a dizer o Estado Central. Né? Vamos ver o que é que daí vem para as autarquias. Ao que parece que nem sequer foram consultadas para este PRR. Doutor, deixe-me só fazer, entrando naquilo que são os investimentos deste plano, há uma CIM, recordo-me ter já lido isto, há uma CIM que vai reclamar, por exemplo, se pegarmos na questão da ferrovia, que era uma questão fundamental para o desenvolvimento do país, pelo menos este governo e os seus ministros veicularam como sendo fundamental para o desenvolvimento do país. Neste plano de recuperação e resiliência, este investimento aparece, segundo alguma
algumas CIMs, não está plasmado neste plano de recuperação e resiliência. Efetivamente é uma mácula do conjunto de investimentos que estão plasmados neste PRR. É evidente, portanto, quando o Miguel coloca essa questão, portanto, eu vejo-me obrigado, até porque tem ligações a- atrás dos montes, quer dizer, vejo-me obrigado a falar aqui daquilo que está a acontecer e do que é que o plano de recuperação e resiliência aponta para a comunidade intermunicipal, aliás, para as terras de Trás-os-Montes e Alto Douro. E, como disse, relativamente à ferrovia, quer dizer, o investimento que lá se vai fazer em ferrovia é praticamente zero, ou zero mesmo, destes fundos. Portanto, aliás, a comunidade intermunicipal veio em declarações públicas, quer dizer que este PRR vai votar a região, e a expressão é deles, a uma morte lenta e dolorosa. Portanto, é mais. E reparem, quem é que o diz? São os autarcas de Bragança, da Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda de Douro, Mirandela, Mogador, Vila Flor, Vimioso, Vinhais, não é? E o que é que eles dizem? Dizem que basta olhar para o que está previsto no mapa dos investimentos, como disse, na ferrovia, não é? E defendiam um investimento de futuro para o desenvolvimento do país. Repare, os distritos de Bragança e Vila Real são os únicos do país sem investimentos previstos neste campo. Ou seja, eu já disse há pouco, mas volto a referir, há duas características neste PRR, neste Plano de Recuperação e Resiliência, que é, primeiro, a ausência de visão estratégica para o país. E depois, a falta de sentido de justiça territorial. Tudo o que vai acima disso, Miguel, é pura propaganda. Doutor, deixe-me só pegar na sua deixa. Os territórios, obviamente, e faça aquilo que acabou de dizer, os territórios de baixa densidade são, sobretudo, os mais prejudicados com este plano. Claro que são. Repara uma coisa, o que é que nós temos... Este país, costuma-se dizer, é um país não é, já foi de risco ao meio, agora não é tanto de risco ao meio. Esse risco está-se a aproximar cada vez mais do litoral. E do litoral que vai acabar ali em Lisboa, entende? Lisboa, Setúbal. Porque daí para dentro, ou seja, para o interior, quer dizer, o interior está é uma sangria brutal ao nível daquilo que são, portanto, a saída das pessoas. A demografia está numa inversão terrível. Mas os investimentos quase não acontecem. Os serviços públicos vão sendo retirados aos poucos. Portanto, e para uma coisa, quando precisávamos de um plano que apontasse um caminho para resolver os problemas estruturais do país, é um plano que menospreza o interior e a nossa coesão territorial. E, doutor, então, por falar da coesão territorial, como acabou de dizer, e social, na sua ótica, com este plano de recuperação e resiliência, fica mais uma vez adiada na sua ótica? Fica, porque, repara uma coisa, o interior aqui não entra nem conta para coisa nenhuma, não é? A ver pelos investimentos que estão previstos, não conta nada. Repara uma coisa. Como é que se consegue fazer coesão territorial neste país se nós temos um plano centrado onde? Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E repara uma coisa, Miguel, só para a habitação social e para as redes do metro vão 2.187 milhões de euros. Mais do que os 1.989 milhões de euros que serão investidos nas infraestruturas, na floresta, na gestão hídrica em todo o país. Portanto, isto são números que revelam efetivamente a consideração que este governo e o PS vai a reboque tem pelo país como um todo nacional. E, doutor, e parece-lhe do conjunto dos investimentos que estão previstos e que estão plasmados neste plano de cooperação e resiliência para as várias CIMs, parece-lhe que, perguntava-lhe, parece-lhe que a CIM do Tápica Sousa é das poucas que é beneficiada com este plano ou tem uma perspectiva diferente? Eu não sei se é beneficiado ou não. Eu, sinceramente, ainda não fiz um estudo aturado sobre aquilo que está previsto aqui para a nossa região. Não é das mais prejudicadas
E repara uma coisa, também mal feito fora. Nós aqui ao lado temos, portanto, a área metropolitana do Porto, não é? Mas, efetivamente, vamos ter aqui algum investimento. Vamos ter algum... Mas também não é nada por aí além. Tendo em conta aquilo que se vai investir, como eu estava a dizer há pouco, não é? Aquilo que se vai investir em Lisboa, Porto e nas suas áreas metropolitanas, e só dei duas notas, habitação social e metro, não é? Vamos ver se avança ou não aquela a nova linha ferroviária, esperemos que sim, pelo menos apontada está e prometida está. Agora, vamos aguardar. Ainda, como disse há pouco, ainda não vi, em termos de pormenor, aquilo que está, qual é o bolo do investimento total e em que para a nossa região, mas isso iremos recuperar certamente ou para a semana ou daqui a 15 dias. Muito bem, doutor. Deixe-me entrar num outro tópico e que tem a ver com... é uma continuidade, digamos, é uma continuidade de um outro tema que já temos vindo a abordar e que continua na ordem do dia e que tem a ver com esta questão e tem obviamente a ver com a questão do processo de vacinação da pandemia continua a sobrepor o país, a Europa e o mundo. O doutor traz-nos aqui uma observação curiosa. Diz-nos que os portugueses já estão a desconfinar. Porquê é que diz isto? Ora bem, eu faço essa observação porque, curiosamente, hoje tive que me deslocar e ir e vir, portanto, ali à meia, fui e vim, e realmente é assim, isto, nós parece que não estamos num país que está confinado. E é natural, e porquê? Portanto, o que é que eu acho? É que os portugueses, efetivamente, já estão a desconfinar. E reparem, isto é uma resposta, digamos, ao silêncio de António Costa sobre os planos do governo para o mês de março. Nós fizemos aqui um exercício de memória, lembram-se, e o Miguel também se lembra, que em março do ano passado, os portugueses anteciparam-se ao governo, à decisão do governo, e decidiram impor-se a si próprios o confinamento. E foi isso que permitiu que se falasse depois no tal milagre português contra a pandemia. E aí fomos, se calhar, os melhores do mundo. Agora, repare, agora, pelo menos a partir de janeiro, nós passamos para os piores do mundo, porque o que é que se vê aqui? O que se vê aqui é que nós não percebemos com clareza aquilo que o governo quis dizer primeiro no Natal e se calhar corremos o risco agora de acontecer exatamente a mesma coisa. E é por isso, ao não se perceber com clareza aquilo que o governo pretende, e eu já disse aqui e volto a repetir, e o governo na gestão da pandemia tem andado sempre a reboque dos acontecimentos, não é? Os portugueses estão a desconfinar, mesmo antes do plano, que vai ser anunciado, ao que parece, no dia 11 de março. E António Costa volta a não perceber que o timing é tão importante como a própria decisão. Portanto, o erro de António Costa, e eu aqui se calhar colocava também o próprio Presidente da República, é este, portanto, ao anunciar que vai anunciar que o plano de desconfinamento será, digamos, no dia 11 de março. Dia 11. E vamos ver se tem plano ou não, não é? Portanto, ele está precisamente a fazer aquilo que não quer fazer, ou seja, está a criar uma percepção nas pessoas do que aí vem. Ora bem, ao que parece, ora bem, vamos desconfinar e os portugueses vão adiantando já, porque toda a gente está farta de estar confinado. E, portanto, se calhar já podemos antecipar aqui os resultados. Portanto, espero que isto não corra tão mal, porque se nós fazemos o desconfinamento cedo demais, e era isto que o governo teria que dizer, mas apresentando já um plano. É evidente que é um plano não é um plano definitivo. É um plano baseado na informação atual sobre infectados, sobre doentes em estado crítico, etc, etc, etc. Mas que as pessoas vissem, ora bem, o nosso plano é este. Nós, a partir do dia X e do dia Y, vamos começar a desconfinar. Portanto, o que é que vai acontecer?
E mais, faço aqui uma pergunta. O que é que vai fazer António Costa quando, com aquela pressão mediática e social que já está a acontecer? Ora bem, vai acabar por abrir o país na semana seguinte, de certeza. E, portanto, já vieram dizer que provavelmente só as escolas, mas até aos 10 anos, ou seja, até ao 4º ano de escolaridade. Mas quando é que ele vai anunciar isto? Fala-se muito, vem aí. Quer dizer, que se não houver uma linha orientadora que diga quais é que vão ser os passos para o desconfinamento, quer dizer, os portugueses começam a desconfinar e o risco será muito maior. E, portanto, E era se o expectável, Primeiro-Ministro doutor, anunciasse já o plano, bem e era, explicado, com todos os critérios, como eu disse há pouco, o número de internados nos cuidados intensivos, infectados, é evidente que isto era muito mais fácil. Ele está a fazer exatamente o contrário. Portanto, e se isto voltar outra vez a correr mal, eu quero ver, vamos confinar outra vez? e doutor, e era expectável que essa linha orientadora que enfatizou há bocadinho tivesse sido já apresentada aos portugueses? Oh, Miguel, olha, é assim. A principal acusação que tem sido feita e crítica que tem sido feita a este governo é que não reage. Portanto, tem andado sempre atrás do prejuízo. E este governo é assim, quando a comunicação social fala mais alto um bocadinho, portanto, o governo cede. E ao ceder, isto pode ter consequências graves. E tem consequências graves porquê? Porque há um discurso que não é objetivo, fica ali no ar, não é? Veja o que é que aconteceu no Natal, e a propósito disso, veja o que é que aconteceu depois em janeiro. A propósito daquilo que aconteceu em janeiro, há dois ministros que se contradizem, porque um diz que a culpa é dos portugueses, o outro diz que a culpa afinal era nossa, governo. E portanto, se os portugueses os portugueses merecem ser considerados. Merecem ser considerados porque já andamos nisto há um ano. Depois levamos pancada de tudo o que é sítio, a todos os níveis. Temos desemprego, temos famílias que passam fome, já falamos aqui disso. Portanto, é preciso que o governo, do meu ponto de vista, já a semana passada, após a reunião que teve com o Infarmed, caramba, com tanta gente ali a trabalhar à volta, uma equipa ministerial que é a maior de todos os tempos da nossa democracia e arredores, passa a expressão, não têm, e com tanto pessoal técnico à sua volta, não têm um plano para o desconfinamento. Doutor, deixe-me ouvir só, até porque o doutor tem feito aqui algumas observações sobre uma manchete que hoje o JN traz e que tem a ver com um plano de vacinação. A ministra hoje veio dizer que Portugal vai comprar cerca de 38 milhões de vacinas. Parece que este valor, efetivamente, a partir da aquisição deste valor, o processo vai decorrer de uma forma muito mais célere. Olha, Miguel, é assim, viessem elas, as vacinas, porque eu acho que nós temos capacidade, e desde que houve aquela mudança na estrutura que está responsável pelo plano de vacinação, as coisas acho que estão a correr melhor. Por outro lado, as testagens já não estão a correr tão bem. E faz-me criar aqui alguma dúvida, principalmente no sentido que, e aliás, um comentador referiu precisamente isso, nós desde janeiro que temos vindo a baixar a testagem, quando nos foi prometido pelo governo precisamente o contrário. Aliás, o discurso era testar, testar e testar. Claro, o testar, testar e testar, conjuntamente com um plano de vacinação, e mais o tal triângulo, e depois o cumprimento do confinamento e das regras, as regras que nós devemos ter para evitarmos a progressão e a expansão da pandemia, as coisas funcionariam bem. Mas olha, relativamente à vacinação, é evidente que a senhora Ministra pode fazer os anúncios que quiser fazer, mas é bom é que elas cheguem atempadamente. Mas, Porque doutor, nós, a este ritmo, não vamos ter os tais 70% da população vacinada antes do verão. Isso vai ser desastroso para a nossa economia.
Mas, Agora, doutor, é relativamente aos evidente que eu testes. aí não posso responsabilizar o governo se as vacinas não chegam. Agora, chegando, elas têm que ser aplicadas o mais rápido possível. Doutor, mas deixe-me voltar a recuperar uma ideia que disse aí relativamente aos testes, à testagem. A ideia que disse que tem que passar de alguma forma, corrija-me se estiver enganado, é que Portugal é dos países da União Europeia que mais tem testado. Fala-se que já terão sido realizados cerca de 8,1 milhões de testes. Não sei se esta leitura é a leitura que o doutor faz da mensagem que tem sido veiculada. Ó Miguel, a leitura até pode estar correta e nós até podemos ser o país que mais testa. Mas, de facto, nós temos vindo a baixar desde o número de testagens diárias desde janeiro. Temos vindo a baixar. Portanto, é estranho aqui que essa redução do número de testagem ou de testes feitos para a Covid-19 seja, digamos, proporcional à redução do número de infectados, pelo menos a saber pelo anúncio que se faz diariamente à comunicação social. Agora, uma coisa é certa, e eu vi ontem esses números, se, por exemplo, em janeiro tínhamos 58 mil testes diários, esses testes, números de finais de fevereiro, tinham baixado em quase 50%. Muito bem. Doutor, precisamente no dia, abordámos este assunto no dia em que passa um ano desde o início da pandemia em Portugal, é assim, não é? É verdade. Portanto, um ano, já estamos nisto há um ano, é verdade. Portanto, eu acho que isto agora, indo aqui mais um bocadinho à parte que nos diz respeito a todos relativamente à pandemia, realmente isto tem sido um ano para esquecer. Eu acho que 2020, para muitas pessoas, vai ser uma página em branco. Página em branco poderia ser, mas se calhar vai ser uma página negra, tendo em conta o desemprego, tendo em conta o número de empresas que estão a fechar, tendo em conta as famílias que estão a precisar de ajuda. E quando o layoff e as moratórias terminarem, nós vamos ver efetivamente o tamanho da crise que se vai abater sobre nós. Porque ela agora está um bocadinho disfarçada. Está disfarçada porque, precisamente por causa do layoff, com a ajuda que o Estado está a dar aos trabalhadores e a algumas empresas, que podia ser mais, mas ainda não é, principalmente às empresas. E depois às moratórias, ou seja, as moratórias são aquele pedido que se faz ao banco para quem está a pagar a casa ou tem outros empréstimos. Quando isso voltar, digamos, à normalidade, só que quem tem esses empréstimos, quem teve em layoff, não vai estar, se calhar, dentro da normalidade, porque a nossa economia ainda vai sofrer bastante. E, portanto, temo que o pior ainda está para vir. Muito bem. Doutor, deixe-me só entrar no último tópico do programa de Democracia em Debate desta semana. O doutor traz-nos aqui um tema que obviamente que não podia passar despercebido e que tem a ver com a apresentação de Carlos Moedas como candidato portanto, à Câmara Municipal de Lisboa. Foi apresentado pelo próprio líder do partido. Doutor, é obviamente, na sua ótica, uma mais-valia para o PSD e não só para o PSD, para o país, ter uma pessoa como Carlos Moedas a apresentar uma candidatura à principal Câmara do país? Sim, eu acho que o Rui Rio aqui jogou um trunfo bastante forte ao ter convidado e ao ter apresentado Carlos Moedas como candidato à principal autarquia do nosso país, portanto, uma pessoa extremamente competente, um antigo comissário europeu, que aceitou o convite de Rui Rio e vai bater-se na corrida à Câmara contra o socialista Fernando Medina. Portanto, o nome de Carlos Moedas já tinha andado, digamos, a circular aí por portas travessas, mas não havia certezas sequer, até porque ele era uma pessoa que estava muito bem colocada, portanto, naquela Gulbenkian, e portanto esse nome estava efetivamente apenas e só na cabeça de Rui Rio.
E, portanto, ele aceitou esse desafio, vai enfrentar Fernando Medina, reuniu o consenso do PSD e agradou, portanto, também ao CDS, portanto, aos centristas. Carlos Moedas tem como objetivo unir a direita e portanto, e a hipótese de uma coligação pré-eleitoral acho que está em cima da mesa e pode incluir a iniciativa liberal. Aliás, Carlos Moedas e João Coutinho de Figueiredo vão reunir-se nos próximos dias e, portanto, acho que temos um candidato fortíssimo para enfrentar Fernando Medina, e todos sabemos que em termos de autárquicas costuma-se dizer não é o adversário que ganha, é quem está no poder é que perde. Portanto, vamos ver, mas acho que vai ser um debate interessantíssimo e, portanto, vamos agora aguardar o que é que virá aí para o resto do país, nomeadamente para Porto, etc. Doutor, é conhecido o currículo do Dr. Carlos Moedas. O que é que ele poderá trazer de novo para a Câmara Municipal de Lisboa, na sua ótica? Ora bem, eu tenho vivido em Lisboa no último ano e pouco. Eu acho que Carlos Moedas vai trazer uma visão diferente a Lisboa. Eu acho que Lisboa está a precisar aqui de um safanão, no sentido de cada vez mais a tornar uma capital europeia de renome e principalmente a nível interno, até porque é a capital do país. E eu recordo aqui aquele debate, que não é bem debate que tem havido, e muito também por culpa da gestão autárquica relativamente àquilo que são os monumentos. Veja-se o que é que se quer fazer ali. Aqui há dias houve um deputado que nem sequer é de Lisboa, mas está lá há muitos anos. Quer dizer, acabe-se com o padrão dos descobrimentos, acabe-se com os símbolos da nossa história que façam referência às nossas, entre aspas, conquistas. Nós que desbravamos esse mundo que era desconhecido, nós que, citando aqui Camões, demos novos mundos ao mundo, e de repente vê-se perante isto um silêncio de Fernando Medina. Portanto, ele que tinha prometido que, não senhor, que íamos fazer um museu dos descobrimentos. Alguém fala da esquerda, mesmo as minorias, por maior respeito que mereçam, e toda a gente se cala. Portanto, a governação socialista, quer ao nível do governo central, quer ao nível das próprias autarquias, quer é paz e sossego e não quer agitar muito as águas. E, portanto, acho que Lisboa merece um presidente como Carlos Moedas, que una à direita, porque nós, fartos de esquerda, ou melhor, fartos de governação de esquerda, estamos nós já nos últimos 6 anos. Isto não é nada contra a esquerda propriamente dita, mas é a altura da governação autárquica lisboeta virar. Muito bem, doutor, agradeço os esclarecimentos que nos prestou e a sua presença em mais uma edição do Democracia em Debate. Aproveito para me despedir e aproveito também para me despedir dos telespectadores do novo canal. Muito obrigado pela preferência. Boa noite. Muito obrigado, Miguel. Boa noite. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.